Olá pessoas que acompanham o canal e olá para quem não acompanha também. Eu sou o Daniel Sol e se você já viu algum dos meus vídeos, sabe que normalmente eu faço listas ou críticas rápidas, mas dessa vez eu quero abrir um pouco mais a lente e tirar o foco total do cinema, mas sem abandoná-lo completamente, já que eu não consigo me desvincular completamente da minha expressão artística favorita, jamais. Mas hoje eu vou falar um pouco menos de qualidade e de objetividade. Vocês vão ver que ao decorrer desse vídeo eu vou levantar algumas questões e não vou conseguir responder. Mas meu objetivo não é esse, e sim levantar alguns debates produtivos sobre narrativa e metalinguagem, a partir de uma das minhas sagas literárias favoritas, Unfortunate Events, palavra que aqui onde eu moro são conhecidas como desventuras em série. A série literária possui 13 livros, teve seu primeiro volume lançado lá em 1999, quando a literatura fantasiosa e satírica estava em baixa. Daniel Handler, sob o pseudônimo de Lemony Snicket, que é mais do que um simples pseudônimo e sim um exercício de metalinguagem que eu vou comentar mais pra frente, escreveu a primeira obra que daria início a essa saga. Mau Começo é uma obra que já chega quebrando padrões e rompendo com estigmas sociais em cima de histórias com crianças. O livro apresenta uma dualidade narrativa que é impressionante, ao mesmo tempo que usa de uma linguagem rebuscada e mostra certa complexidade em sua apresentação de temas. O cerne da história é de certa forma simples. Há um homem ruim tentando pegar a fortuna de 3 órfãos. Mas será que é realmente tão simples? Essa sinopse que eu acabei de dar faz a história parecer mais simples e infantil do que realmente é, mas basta um pouco de leitura de um dos livros, assistir o filme ou a um episódio da série para perceber que, mesmo indiretamente, as ideias que o autor insere na trama é o que distancia esta história de outros contos infantis ou infanto-juvenis. Os assuntos que são abordados com mais maturidade que o comum até em obras para o público mais velho. Por exemplo, a morte é um assunto muito recorrente em todos os livros, em todos os capítulos, e seria muito fácil mostrar um certo exagero na maneira que eles lidam com isso, com gritos ou surtos, mas eles parecem lidar de certa forma aceitar isso com muita maturidade, ao mesmo tempo que a construção de mundo dessa série emula o nosso, mas não completamente. Já explico. Mas mesmo após falar tudo isso, tem algo que não fica tão claro do que se trata de fato de Aventuras em Série. Bom, na essência, é um melodrama super exagerado que tem um tom inerentemente de melancolia e humor negro por parte do narrador, que é o próprio Lemony, pseudônimo que o escritor utiliza ao publicar esses livros, que se dá devido a um narrador de personagem. Por mais que ele esteja presente nos acontecimentos, não interfere na trama, e sempre enaltece o clima gótico, sombrio e melancólico da trágica vida dos órfãos Baudelaire. É uma série repleta de sincrasias, anagramas, trocadilhos linguísticos, mas isso é só a primeira camada, porque tudo ganha mais significado quando você vê a história pela lente da metalinguagem e principalmente da semiótica. Enquanto outras sagas e séries mais irreais da época, principalmente Harry Potter, utilizava de artifício para se distanciar de uma complexidade e trazer mais lições de vida e valores pessoais, Desventuras em Série, por outro lado, se aproximava disso, da complexidade e da falta de lições moralistas. O próprio nome e pseudônimo do autor Lemony Snicket é uma piada com Jiminy Cricket, que é o nome dado ao grilo falante no Pinóquio, que está sempre dando conselhos e ajudando o protagonista. Lemony, por outro lado, é um personagem extremamente imoral e que não ajuda as crianças em momento nenhum, mesmo vendo todas as tragédias enfrentadas por eles. Ele, inclusive, em determinado momento do segundo livro, diz que Sunny está correta ao mentir e causar preocupação desnecessária. É o completo oposto do que um narrador numa história infantil comumente faria. O autor tenta, para reaproximar os leitores dos livros juvenis, se distanciar o máximo possível disso, e ele faz de maneira inortodoxa, já que, ao invés de investir em ideias exageradas e que tentariam ao máximo cativar um adolescente, ele faz o inverso, se reaproxima mais dos jovens com temáticas como morte, assassinato, luto e quaisquer outras temáticas sérias, mas com um verniz e uma elegância invejável a outros que tentaram, assim como ele, contar uma história juvenil. Mas, para entender um pouco melhor o porquê esses livros são inortodoxos, devemos falar um pouco mais da visão do autor em relação à literatura, pois, em 1998, Daniel Handler escreveu The Basket-8, um livro focado num público mais velho, mas não devido à história, e sim à maneira que ela é contada, cheia de codificação, metalinguagem, autorreferências, ironias e assassinatos. No ano seguinte, a mesma editora ligou para Handler e o pediu que escrevesse livros infantis. Assim começou a jornada de Handler para contar sua história com crianças, mas não para crianças. Ou seja, um livro infantil com muita codificação, metalinguagem, autorreferência, ironias e assassinato.
Dessa forma, ao introduzir uma história que, em sua gênese, era simples e infantil, ele pode trabalhar com arquétipos, construção de mundo e ironias, que é a maneira mais próxima que temos de retratar a realidade, sem ser pedante ou simplório demais. Nas palavras do próprio Handler, ele queria, abre aspas, romper com um tom exageradamente moralista em quase todos os livros infantis, fecha aspas. Mas para romper esse tom, primeiramente ele precisaria emulá-lo para chamar a atenção de crianças e adolescentes, e após introduzir uma prosa super simplista, ele poderia agora fazer o que quisesse com essa narrativa escrita simples do começo. Junto à psicologia reversa que o narrador faz ao pedir que o espectador não assista ou não leia o livro, é o suficiente para fisgar seu público. Agora, com ele em mão, ele poderia trabalhar o que quisesse com esses temas. Por baixo dessa fachada de bobo inocente, ele estava transbordando de ironia, sobre assuntos reais e bem pertinentes na nossa sociedade. Enquanto obras como Harry Potter mostram personagens humanos agindo em um lugar fixo e num tempo real, Desventuras em Série se passa num lugar não muito bem definido e em um tempo nada bem definido, em que, por exemplo, não há TV de tela plana, mas há compras pela internet. Há variações locais bizarras e passagens cheias de anacronismo, mas o mais importante é a interação entre os personagens. Fora os três irmãos Baudelaire, ninguém parece real. É a interação dos personagens e que você vê que ninguém parece de fato humano. Eles agem e falam como arquétipos irreais, quase como personagens da comédia dell'arte, já que até os mais reconhecíveis, como por exemplo a juíza Strauss, não soa de fato verossímil, já que na verdade faz parte de uma espécie de conto de fadas macabro e subversivo de Handel. E o que ele de fato subverte são as morais baratas, óbvias e ortodoxas encontradas em entretenimento para crianças ou para qualquer público abaixo dos 18 anos, desde um livro para criança de 6 anos até para um filme para jovens de 17 anos. Encontramos os mesmos ensinamentos mais óbvios e redundantes de todos. Não que seja errado ensinar sobre respeito ao próximo ou que não se deve roubar, mas martelar isso na cabeça de todos os jovens, sem os deixar desfrutar de um entretenimento mais puro e mais realista, sem essa camada de moral da história, Handler, em sua série literária, usa arquétipos infantis e cenários surrealistas para mostrar a esse público, a quem realmente entende um pouco mais de cultura pop, que é possível contar uma história com crianças sem lição de moral. Inclusive se dá pela piada entre Lemony Snicket e Jiminy Cricket. Enquanto o primeiro é extremamente pessimista e antimoralista, este último tenta alertar o protagonista de sua história sobre os perigos o tempo todo. É como uma ironia dramática. Apesar de um nome quase idêntico, ambos não têm nada a ver. Forced fun or enforced morality, surely you will be rewarded if you behave this way, or aren't you having a wonderful time reading about this, and you never are, and it never goes that way. So part of a series of unfortunate events was an acknowledgement of the bewildering state of affair that is childhood. E como puderam ver, a frase de Daniel resume bem o espírito da série, que ao invés de tentar educar qualquer um, apenas mostra por meio do exagero da ironia coisas bem reais, como miséria, assédio e principalmente a descredibilidade da sociedade com relação a jovens. Até mesmo os adultos que mais se dizem entendidos da causa não pensariam duas vezes antes de brigar com uma criança se derrubasse um jarro de vidro, por exemplo. Quando mesmo se fosse feito por um adulto, apenas indagaria se feriu. Handler usa o exagero e as codificações para nos mostrar assuntos sérios e importantes, mas com um humor negro e bastante sarcasmo. É uma saga que, por exemplo, tem a desgraça e o sofrimento alheio como principal fonte de entretenimento, e enquanto uma parte de nós simpatiza com as dores deles, outra parte de nós apenas quer rir do absurdo de suas situações e apreciá-la como fonte de entretenimento, como apenas puro escapismo envolvido em situações absurdas, mas que, se você olhar com um pouco mais de atenção ao nosso mundo, vai reparar que algumas das tragédias enfrentadas pelos irmãos Baudelaire são mais reais do que o que você imagina. Pois, quanto mais a história avança, os temas de relativismo moral e filosofia se intensificam, revelando uma visão bem peculiar de Handler com relação ao mundo. Ele enxerga as situações até que você vê uma realidade cheia de ambiguidade, onde a ética não pode ser mais do que um tratado provisório negociando ideais impossíveis. É assim que Handler enxerga o mundo, ou pelo menos é assim que ele enxerga como o mundo se tornará. A série da Netflix, por outro lado, aborda isso e ainda conta com Neil Patrick Harris no papel do antagonista. É ótimo e tão bom quanto, se não em alguns momentos até melhor do que o livro, os livros no caso.
Mas eu fecho esse vídeo dizendo que tudo é quase como uma piada sem graça, um circo sem palhaço, uma sequência de tragédias, ou melhor nomeando, desventuras em série.